Olá, estou aqui de volta. Vamos para mais uma aulinha hoje. E aí, eu quero hoje falar dos muitos em inglês. Existe, gente, diferentes palavras para designar, para falar muito em inglês, né? O muito em inglês não é só uma palavrinha, são mais palavras e cada uma delas tem uma ocasião certa, né, para utilizar na frase. Vamos aprender então? E para isso eu peço que você me segue lá no Instagram. Se você não me segue, é o @tatalaraulas, viu? E aí, antes de eu mostrar para você sobre os muitos em inglês, quero que você curte aí esse vídeo, se inscreva no meu canal e aperte o sininho para receber mais notificações de vídeos meus, né? Vamos começar a falar dos muitos? Os muitos é isso mesmo, como falar muito em diferentes situações. Vou mostrar. Aí os muitos que nós temos são very, pretty. Pretty não é só para dizer linda, né? Que ela é linda, bonita, mas também é uma forma de dizer muito. Very, pretty, many, much, pronuncia-se much, much, a lot ou a lot, ou a lot of, a lot of. Quando utilizar um desses, né? Quando utilizar very, pretty, much, many, a lot ou a lot of? Vamos então, boa pergunta. Vou mostrar as diferenças para vocês. Vamos lá. Very, vamos começar por very. O very sempre virá antes de adjetivos. O que são adjetivos? Adjetivos são características que se dão a algo ou a alguém. Bonito, feio, alto, magro, elegante, né? Escuro, vazio. Advérbios também, como cedo, tarde, né? Nunca não, cedo, tarde, né? Então, o very, logo, o very serve para adjetivos e tem situações que para advérbios também. Olha o exemplo dessa frase. I'm very well. I'm very well. Eu estou muito bem, né? Essa aqui é a frase. O very é um muito de apenas adjetivos e advérbios, somente, viu? Somente adjetivos. Nenhuma palavra que não seja adjetivo ou mesmo um advérbio não pode usar o very, viu? Vamos ao próximo. Pretty. Como eu disse, pretty não é só uma forma de elogiar a moça, né? Não é só bonita em inglês. Pretty é um jeito informal de dizer muito. O pretty é uma palavrinha descontraída, mais informal, que vocês veem muito em música, filme, vai ser super normal e numa conversa descontraída de nativos, né, do inglês. Olha o exemplo dessa frase. It's pretty easy. It is pretty easy. Isso é muito fácil. É muito fácil. Então, o pretty também é utilizado somente em adjetivos. Só que o pretty é um very mais informal, mais descontraído, tá bom? O próximo, many. Many também é muito. Porém, o many
é para falar de coisas que se pode medir ou contar. Tudo aquilo que se pode contar ou se pode medir, usamos o many. Pode medir, por exemplo, prédio, pessoa, pode contar pessoa, prédio, carro, pode se contar many, pode se contar papéis, lápis. Olha só o exemplo da frase: There are many people sick. There are many people sick. Há muitas pessoas doentes, né? There are many people sick. Por que many? Porque pessoas são contáveis, né? Pessoas se pode contar, então a gente usa o many people. Vamos lá. Much também é muito. É um muito para substantivos, né? Não é adjetivo, né? Nada aqui que caracterize, tá? São palavras normais, substantivos incontáveis. Diferente do many, que é contável, o much serve para substantivos, palavras, objetos que não se pode medir, que não se pode contar. Vamos lá. You eat much meat. You eat much meat. Você come muita carne. Eu posso medir? Eu vou saber medir quantos pedaços de carne a pessoa comeu? Eu vou dar conta de pesar quanto de carne ela comeu? Na dúvida, você não sabe, então use o much. You eat much meat. A próxima, olha. I don't need too much. I don't need too much. Tata, por que você colocou too much? Se aqui a gente está falando de much. É para mostrar, foi intencional, é para mostrar a diferença entre much e too much. O too much vem no final da frase, né? Sempre que você quiser falar um muito incontável no final da frase, é too much. Essa última frase, ela significa eu não preciso de muito. I don't need too much. E a outra, you eat much meat, viu? Você come muita carne. E aí, como eu falei de pretty e como eu falei agora de much, tem o pretty much, isso mesmo, pretty much, que significa bastante. Quando o pretty se junta com much, aí é pretty much, dizemos bastante, tá? Vocês vão ver, sim, em uma frase ou outra, né? O pretty much, né? Não dei exemplo porque é o bastante, né? Bastante não tem erro. Bom, tem o a lot e a lot of, ou a lot of. A lot e a lot of. Tata, qual a diferença de a lot para a lot of? Não há muita diferença, gente. Pensa, olha o lot. Lot é lote em inglês, tá? E aí, pensa que o lote, ele é construído de montinho em montinho, né? Na língua portuguesa, a gente não fala um monte quando vamos falar muito. Nossa, tem um monte de carro lá na rua. Nossa, tem um monte de tijolo, um monte de lixo lá fora. Toda vez que eu quiser usar um monte ou um monte de, eu uso a lot ou a lot of. Quer uma dica? Quando você vir uma frase em inglês que tem a lot ou a lot of, ou a lot of, você vai ler
e substituir por um monte. Traduza ela substituindo por um monte. Vê se faz algum sentido na frase. Se fizer, é isso mesmo, está certo. Olha só, a primeira frase, né? She slept a lot. She slept a lot. Ela dormiu muito. Slept é o passado de dormir, viu? Estude verbo para você entender tudo que eu estou falando, tá? She slept a lot é a forma, o verbo sleep é um verbo irregular. Por quê? Porque no passado ele não termina em ed, ele é completamente diferente. Slept. She slept a lot. Ela dormiu muito. Por que a lot? Porque eu também posso dizer ela dormiu um montão, né? Um montão, ela dormiu um monte, né? A outra frase. I saw a lot of cars. I saw a lot of cars. Eu vi muitos carros, ou eu vi um monte de carros, né? Eu vi um monte de carros. Viu só que interessante, né? Então, foi essa diferença que eu queria mostrar aí para você que está me assistindo, porque no inglês é muito comum confundir, né? Quando eu coloco very, quando é pretty, quando que vai ser much, many, pretty much, a lot of, né? Compartilhe com um amigo seu que se pega confuso quanto a isso. Bye bye. I see you next video.